Sejam bem-vindos. Vamos estudar a Torá Sagrada pela ótica dos grandes sábios místicos do povo de Israel. Esse trecho lido será da Parashat Tetzaveh e do início da Parashat Tzav, explorando os segredos do sacrifício da Olá, elevação, o mistério das forças espirituais e a unificação dos mundos superiores através do serviço do tabernáculo. Boa leitura. Tzav. Esta é a lei da Olá, e etc. Rabi Shimon abriu e disse: Sua justiça é como as montanhas de Deus, seus julgamentos são um grande abismo, e etc. Explicamos e esclarecemos este versículo. Venha e veja, esta Olá eleva e liga a Assembleia de Israel ao alto, e sua adesão no mundo vindouro é para que tudo seja um em um só vínculo, com alegria. E porque sobe para o alto do alto, está escrito: esta é a lei, o segredo de macho e fêmea juntos, Torá escrita e Torá oral, para subirem com afeição. Quando desperta o espírito do norte, como explicamos que está escrito: sua esquerda sob minha cabeça, então ela sobe com afeição, e se coroa com a direita, e se une com o intermediário, e tudo ilumina do segredo do Santo dos Santos, e isto do segredo do homem, pela vontade do sacerdote, e com oração e cântico. E eis que explicamos que sobe ao Santo dos Santos no segredo do Espírito Superior, porque 3 espíritos estão ligados como um. O Espírito Inferior, que é chamado de Espírito Santo, o Espírito de dentro no meio, que é chamado de Espírito de Sabedoria e Entendimento, e também o Espírito Inferior. Mas este Espírito, que sai de dentro do shofar, está incluído em fogo e água. O Espírito Superior, que é oculto em silêncio, no qual se mantém todos os Espíritos sagrados e todas as faces iluminam, e por isso a Olá retorna como Espírito real. E depois, do segredo do animal, aproveitam e se nutrem para se ligarem a outro espírito, que está dentro da impureza, daqueles sebos e gorduras, como foi explicado. E por isso, a Olá sobe ao Santo dos Santos. Os demais sacrifícios são todos para fazer paz no mundo de vários lados e senhores de julgamento, para remover e ser iluminado através da vontade de ser perfumado, e são chamados de sacrifícios leves, porque não se coroam no alto do alto, no Santo dos Santos. E por isso são sacrifícios leves, e seu abate é em qualquer lugar, como explicaram. Mas a Olá, que é o segredo do Santo dos Santos, não é como os demais sacrifícios, pois todos os seus atos são sagrados. Venha e veja o que está escrito: o sacerdote vestirá sua túnica de linho. Pshat. Pshat. Estas vestes são designadas para a santidade, linho único, designado para a santidade. E está escrito: são vestes sagradas. Banhará sua carne em água e as vestirá. Qual o motivo de ser sagrado? Mas o segredo da coisa, como disse, é que ela é o Santo dos Santos, que tudo sobe e se coroa no Santo dos Santos em um só vínculo, e depois remove e afasta o espírito de impureza, que contamina tudo, para que não domine e não se aproxime do santuário, e é removido de todos os lados da santidade, e tudo permanece sagrado em uma santidade única. E disse Rabi Shimon: eis que foi explicado como está escrito em Salmos 34:
ao homem e ao animal salvarás, ó Eterno. E assim, sobe o segredo do homem do lado do homem, o animal do lado do animal. E por isso está escrito: quando um homem de vós oferecer, homem certamente, pois seu sacrifício é no alto para ligar o vínculo, e depois do animal. E tudo está no versículo, homem e animal. E este é o segredo necessário para o sacrifício, homem e animal, como disse. Venha e veja, quando o Santo, bendito seja Ele, criou o mundo, assim fez, homem e animal. Tzav 2. E se disseres, eis que está escrito, e aves voem sobre a terra, pois dela se oferece sacrifício, e até mesmo uma olá, como está escrito. E se das aves for o seu sacrifício de olá, venha e veja, de todas aquelas aves, não se oferece senão das rolas ou dos pombos. Mas este segredo, o que é apto neste, é inválido naquele. Este é direita, e este é esquerda, e tudo é um. E aves voem sobre a terra. Eis que explicamos que são o segredo da carruagem, Merkavá, e neles se elevará o Espírito Santo para subir ao alto, que são dois, um à direita e um à esquerda. A ave à direita, e este é Miguel. Voará à esquerda, e este é Gabriel. Este à direita, e este à esquerda. E por isso, oferecem-se estes dois, para elevar o Espírito Santo. E a esquerda coroa e nutre abaixo, para aquele lado da esquerda, e direita, e a mulher se liga ao seu marido para serem um, e tudo se eleva e se liga como um, acima e abaixo. E o santo, bendito seja ele, se eleva sozinho e se fortalece. E nos livros antigos, o pobre não dá parte para nutrir, senão para se ligar ao alto. Mas tudo, acima e abaixo, cada um se liga ao seu lado como convém. E eis que explicamos. Tzav 3. Rabi Eleazar perguntou a Rabi Shimon seu pai, e disse: eis que o vínculo de tudo se liga no Santo dos Santos para iluminar a adesão da vontade dos sacerdotes, levitas e israelitas ao alto, até onde ela sobe? Disse-lhe: eis que explicamos, até o Ein Sof, infinito. Pois todo vínculo, unificação e perfeição é para ocultar naquela ocultação que não é alcançada nem conhecida, na qual está a vontade de todas as vontades. O Ein Sof não se presta a ser conhecido, nem a fazer fim, nem a fazer um começo de nada. Ayin. O primeiro emitiu começo e fim. Quem é o começo? É o ponto superior, que é o começo de tudo o que é oculto, que reside dentro do pensamento. E faz o fim, que é chamado de fim da coisa, mas lá é o Ein Sof. Não há vontades, nem luzes, nem lâmpadas naquele Ein Sof. Todas estas luzes e luminares dependem para existir neles, e não se prestam ao alcance. Quem sabe e não sabe não é senão a vontade superior oculta de todos os ocultos, o nada, Ain. E quando o ponto superior e o mundo vindouro se elevaram, não conhecem senão o aroma, como quem cheirou um perfume e se deleitou. E isto não é apenas agrado, Mishuar, Nihar, pois está escrito: e não cheirarei o aroma do vosso agrado, Nishuar. Pois o aroma de agrado é o aroma da vontade.
pois todas estas vontades de oração, e a vontade do cântico, e a vontade dos sacerdotes, que todos são o segredo do homem, então todos se tornam uma só vontade. E aquele é chamado de Nishoat, vontade, conforme sua tradução. Então tudo se liga e ilumina como um só, como convém, conforme foi explicado. E, portanto, o outro lado foi entregue na mão do sacerdote, como está escrito: ordena, Tzav, So, a Arão e a seus filhos, dizendo. Há um segredo aqui, pois explicamos. Tzav não se refere senão à idolatria. E aqui lhe foi dado para queimar aquele pensamento mau e removê-lo da santidade com esta vontade que sobe ao alto. E com esta fumaça e com os sebos que são queimados, para que passem da santidade, e este Tzav está sob o domínio deles para separá-lo da santidade através deste sacrifício. E se disseres, ordena, Tzav, aos filhos de Israel, assim também, pois está sob o domínio deles separá-la da santidade enquanto fazem a vontade de seu Senhor, para que ela não possa dominá-los. E este versículo todo vem mostrar o segredo da coisa. Para coroar o Espírito Santo no alto do alto, e para separar o espírito de impureza e baixá-lo abaixo do abaixo, e isto com vontade e oração, conforme dissemos, e isto com ação, tudo como lhe convém. E este versículo prova sobre eles, como está escrito: ordena, Tzav, a Arão e a seus filhos, dizendo, Lemor, Lamar. Tzav é a idolatria, o espírito de impureza. Lemor é a mulher que é chamada de temor ao Eterno. Está escrito aqui, Lemor, e está escrito lá em Jeremias 3:1, dizendo, Lemor, se um homem despedir sua mulher, e eis que explicaram. Por isso tudo foi dito, e o sacerdote está pronto para retificar tudo no segredo do homem e do animal. Bem-aventurada a porção dos justos neste mundo e no mundo vindouro, que conhecem os caminhos da Torá e andam nela no caminho da verdade. Sobre eles está escrito em Isaías 31, o Eterno sobre eles viverão. Quem é sobre eles? Estes são os caminhos da Torá. Viverão, subsistirão neste mundo e no mundo vindouro. Tzav 4. Venha e veja, está escrito, esta é a lei da Olá. Disse Rabi Ria. Este versículo o estabelecemos desta forma. Esta é a lei, esta é a Assembleia de Israel. A Olá, este é o pensamento mau, que sobe sobre a vontade do homem, para desviá-lo do caminho da verdade. Ela é a Olá, ela que sobe e desvia o homem, e é necessário queimá-la no fogo, para que não lhe seja dado lugar para desviar. E por causa disso, sobre a sua fogueira, sobre o altar, toda a noite. O que é noite? Esta é a Assembleia de Israel, que é Zot, esta, para purificar o homem daquela vontade. Sobre a sua fogueira, porque o rio de fogo, de Nur, é o lugar para queimar todos aqueles que não se mantêm em sua existência. Pois os fazem entrar naquele fogo que arde, e removem seu domínio do mundo. E para que não domine, é necessário, sobre a sua fogueira, sobre o altar, toda a noite, e é subjugada e não domina. E por isso, quando esta é subjugada, sobe a Assembleia de Israel,
que é o Espírito Santo, que sobe e se coroa no alto, pois a sua subida é quando esta outra força é subjugada e se separa dela. E por isso precisamos, no segredo do sacrifício, separar este lado do Espírito Santo e dar-lhe uma porção, para que o Espírito Santo se eleve ao alto. O fogo do altar deve ser mantido, acendido ali. Disse R. Ahá. Por quê? E por que o sacerdote deve queimar lenha nele todas as manhãs? Por que o sacerdote em particular? Não aprendemos que o fogo em todo lugar simboliza o julgamento, enquanto o sacerdote é da direita e está longe do julgamento? A verdade, porém, como aprendemos, é que quando um homem se inclina ao pecado diante do seu mestre, ele se queima na chama da imaginação maligna, que vem do lado do espírito imundo, de modo que o espírito imundo repousa sobre ele. Portanto, certas ofertas foram marcadas como provenientes deste lado, para que ofertas semelhantes sejam oferecidas no altar. Pois esse espírito imundo não é queimado e removido nem do homem, nem do lado de onde vem, senão pelo fogo do altar. E o propósito do sacerdote é preparar o fogo para queimar as espécies malignas do mundo. Portanto, é imprescindível que o fogo jamais se apague ou se torne fraco demais para quebrar a força desse poder alheio. Por isso se diz: ele não se apagará. E o sacerdote deve acendê-lo todas as manhãs, no momento em que seu próprio lado estiver em ascensão, a fim de atenuar o julgamento severo e afastar o castigo do mundo. A respeito disso, aprendemos que existe um fogo que consome fogo. O fogo celestial consome outro fogo, e da mesma forma, o fogo do altar consome outro fogo. Portanto, esse fogo jamais deve se apagar, e o sacerdote deve avivá-lo diariamente. Tzav 5. Mandamento de fazer a olá conforme sua regra, e sobre ela foi dito: esta é a lei da olá, e etc. 5 fogos desciam sobre o sacrifício: fogo que come e não bebe, fogo que bebe e não come, fogo que come e bebe, fogo que come úmidos e secos, fogo que não come e não bebe. Correspondendo a eles estão: esta é a lei da olá. 1. Ela é a olá sobre a sua fogueira. 2. Sobre o altar. 3. Toda a noite. 4. E o fogo do altar arderá nela. 5. E explicaram os mestres da Mishiná: a olá toda sobe para o alto, e esta é Biná, e Ra, as 5 visões dela. Yod, Ei, é a filha única, conforme Êxodo 23, 17. E a visão da glória do Eterno era como fogo consumidor. Vav é a luz da menina do olho, e ela é fogo que bebe todas as águas da Torá, e come todos os sacrifícios da oração. E comem úmidos e secos, aqueles sentidos literais da Torá, que são como madeiras secas, e os segredos da Torá, que são como madeiras úmidas. E este é o fogo que come úmidos e secos. E ainda come úmidos todos os sacrifícios que eram oferecidos em oração sobre os mandamentos positivos, mitzvot aseh. E secos todos os sacrifícios que eram oferecidos em oração sobre os mandamentos negativos, mitzvot lo ta'aseh. E isto é apedrejamento, queima, espada
e estrangulamento, sobre mandamentos positivos e sobre mandamentos negativos. Estes são os sacrifícios da Shekinah, oração, de mandamentos positivos e negativos. E correspondendo a estas 5 visões, instituíram 5 orações no dia da expiação, Yom Kippur, e correspondendo à menina do olho, aqueles 10 dias de arrependimento. 5, correspondendo à luz da menina do olho. 5 aflições correspondendo ao último O mandamento, após este, é fazer o sacrifício pelo pecado, Shatat, conforme sua regra. Tanaim e Amoraim, vós que viestes do lado dos atributos do Santo. Bendito seja ele, que trabalhastes muito para limpar minha filha, que é a Halahá, lei, daquelas cascas, Kelipot, da multidão misturada, Erev Rav, que são questões difíceis que não têm solução nem resolução, sobre as quais foi dito em Eclesiastes 1:15. O que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode contar. Mas foi dito neles, teiku, fique assim. E todo teiku de proibição é para o rigor. E é teiku sem a letra nun, que não tem conserto. Falta o nun, que é o mundo vindouro, pois o conserto do mundo vindouro é o silêncio, como cala-te, assim subiu no pensamento. E há questões que são as vestes da Halahá, das quais foi dito, engastes de ouro. Isto é o que está escrito em Salmos 45:14. Toda a glória da filha do rei está no interior, de engastes de ouro é o seu vestido. E vós as decidis em vários parágrafos, e depois as retificais e assentais em várias resoluções. E se falta algum parágrafo da Mishnah, como explicaram, isto falta na Mishnah, vós os retificais, e este é um falta que se pode contar. E se vier um tolo, e difamar aquele artesão que corta as vestes, e disser, porventura a Torá é incompleta? Pois está escrito, a Torá do Eterno é perfeita, perfeita em todos os membros do corpo, que são os 248 mandamentos. Isto é o que está escrito em Cântico dos Cânticos 4:7. Toda tu és formosa, minha amada, e não há mancha em ti, perfeita em suas vestes. E como falta na Mishnah? Vós lhe direis, analise bem e encontrará a peça, e a encontrará misturada com outros parágrafos e Mishnayot. Pois é caminho do artesão cortar vestes em várias peças. E o aluno que não é perito para ligar a halacha nestas peças, confundem-se para ele parágrafos e questões, e não encontra resolução para eles, até que venha o artesão e resolva todas estas dúvidas deles. Naquele tempo, a halacha, que é a filha, sobe perante o rei completa em tudo, em seu corpo, em sua veste e em seus adornos, e nela se cumpre Gênesis 9:16, e a verei para lembrar a aliança eterna. E às vezes, o artesão tem um aluno perito a quem envia para retificá-los. Levantaram-se todos e disseram, certamente tu és o artesão, pastor fiel, Raia Mehemna, de quem foi dito, Moisés recebeu a Torá do Sinai, e de lá em diante, todos os alunos são teus, desde Josué até o fim de todas as gerações. Isto é o que disse, e a entregou a Josué, e Josué aos anciãos, e os anciãos aos profetas, até o fim de todos eles.
o teu aluno perito quem é? Pois vimos que foi dito: tudo ficará posto até que venha Elias. Disse-lhes: certamente é assim, que ele é um aluno companheiro, de quem foi dito em Números 25:11, filho de Arão o sacerdote, como foi dito de Arão em Êxodo 4:16. Ele te será por boca, assim também seu filho me será por boca, que é a Torá oral. Porque assim como eu era inicialmente pesado de boca e pesado de língua, assim me levantará o Santo, bendito seja ele, como Senhor da boca na Torá oral, e pesado de língua na Torá escrita, para que não digam aqueles que não me conhecem: este é outro. E Elias será para mim por boca, virá para retificar todas estas dúvidas e assentá-las. Naquele tempo, esta é a lei da Olá, a filha, que estava pressionada, que humilhada no exílio, sobe sobre todos os graus do alto. Isto é o que está escrito em Provérbios 31:29. Muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas sobrepujaste. E sua subida será para o Pai, que está à direita da bondade, que é sede, no qual aquele que quer tornar-se sábio, que se volte para o sul. De lá vem a sabedoria, Chokma, Hakamaá, Koar-Maá, o poder do O-que. Disse um Taná: certamente por isso foi dito de ti, conduzindo à direita de Moisés, por causa da tua noiva, que não terás perfeição, senão com ela. Pois quando fores perfeito com ela, dir-se-á de ti, boca a boca falarei com ele, e em visão, e não por enigmas. Em visão, como uma noiva que despede suas vestes e se une com seu marido em proximidade de carne, nos seus 248 ramar, membros, e não cobre um só membro dela. E isto é, em visão, ramar, em contagem. Disse a luminária sagrada: inicialmente te apareceu esta visão, conforme foi dito nela, em visão, que é para ti a grande visão na sarça, Sené, Sena, onde foi mencionado 5 vezes a sarça. E agora se revelou a ti esta visão em 248 mandamentos, que estão nos 5 livros da Torá, e não por enigmas, que são aquelas vestes dela, nas quais viram todos os profetas. Pois não há caminho para que a noiva se revele em proximidade de carne, senão para o seu noivo. Naquele tempo, se cumprirá neles Gênesis 2:25. E estavam ambos nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Como o homem e sua mulher que já foi removida, a mistura má da multidão misturada, que estão má do mundo, que são as nudezes do santo, bendito seja ele e sua Shekinah, as nudezes de Israel. Quanto mais as tuas nudezes, pastor fiel, e da tua halacha, que por causa deles é necessário cobrir os segredos da Torá, como explicaram Provérbios 25:2. A glória de Deus é ocultar a coisa, até que passem do mundo. E não há reis senão Israel, como explicaram, todo Israel são filhos de reis. Naquele tempo, e a glória dos reis é investigar a coisa. Disse o pastor fiel: bendito sejas tu pelo antigo de dias, a ti que a mim, pois de lá tu és, como um ramo que se estende da árvore, assim, as almas são um ramo dele. Tanaim e Amoraim, eis que certamente Olá, Shatat, pecado, e Asham, culpa,
são 3 mandamentos, os 3 patriarcas. Shalem, paz, é a senhora. Membro, que é o pagamento, tashlumim, de cada membro, como o primeiro dia da festa. Quem não celebrou no primeiro dia de festa, não tem compensação para o primeiro, e o restante dos dias compensam-se uns aos outros, e neles, o que falta não se pode contar. Mas quem não celebrou o primeiro dia da festa, sobre ele se diz: o que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode contar. E esta é a shatat que impede a olá. O pecado, chet, é macho. A shatat, hatat, é fêmea. E às vezes a shatat é perfumada e se separa da olá naquele bode, conforme Números 28:15. E um bode das cabras para shatat. Asham, culpa, suspenso, está agarrado a ambos, como quem segura para cá e para lá, e ele está suspenso no meio. Como tudo está suspenso, até que venha Elias e o separe de lá. Assim, a Asham Talui, culpa suspensa, está agarrada a ambos até que lhe dão seu alimento, seu suborno, e se separa de lá. E aproximam-se os membros da noiva um do outro. Pois assim é Asham e Shatat, como aderências, shrakot, que estão presas no pulmão, e não os deixam voar para subir para o alto, para soprar no Espírito Santo. O cordeiro é para a olá, conforme Gênesis 22:7. E onde está o cordeiro para a olá? E foi dito dele, cordeiro perfeito, macho. Isto é o que está escrito, homem perfeito. E eis que é necessário perguntar, pois o cordeiro é para a direita, e o bode é para a esquerda, que é um bode das cabras para shatat. E a bode, um bode para o Eterno, e um bode para Azazel. Conforme Levítico 16:8, e Arão lançará sortes sobre os 2 bodes, uma sorte para o Eterno e uma sorte para Azazel. E naquele bode foi dito de Esaú em Gênesis 27:11, homem peludo, Seir, Shair. E este é o fígado, que toma todas aquelas borras do sangue, de onde vêm pústulas, sarnas e todos os tipos de lepra. E isto é o que está escrito em Levítico 16:22. E o bode levará sobre si todas as suas iniquidades para a terra solitária. E são as iniquidades de Tam, perfeito, que é o coração, e então se separa de misturar-se no coração, e então é perfumado, e ele é pesado nestes pecados, e não é leve para subir a Jacó, homem perfeito. Alegraram-se os mestres da Mishnah das academias, que desceram com os Tanaim e Amorai. Levantou-se um deles e disse: Pastor fiel, dá-me permissão para perguntar, depois que mereci ouvir estas palavras gloriosas da tua boca, que esta Torá, que sai da tua boca, em Provérbios 3:15, mais preciosa é do que rubis, e tudo o que podes desejar, não se pode comparar a ela. E com tudo isso, ela é halahá, e aprender, eu preciso. No bode para Azazel, isto é belo, mas a culpa suspensa, a Shantalui, em que lugar está? Disse-lhe: Bendito sejas tu, meu filho, bem perguntaste. Mas o que é a coluna central, onde estão agarrados direita e esquerda, que são bondade, chesed, e rigor, gevura,
como um corpo que está preso entre os dois braços do homem, ou como uma águia, na qual estão presas duas asas para voar com elas, e como uma pomba na qual estão presas duas asas, que foi comparada à Torá, e suas asas aos mandamentos positivos, e neles ela é a Olá, e voa para cima. Assim, os mandamentos negativos são a armadilha dela, como pássaros presos no laço. E todas as armadilhas dela que a impedem de voar são chamadas de shrakot, aderências, como estas aderências que impedem as asas do pulmão de soprar. Assim é Acham, pois Israel está agarrado às asas da Shequiná, que são os seres do trono, para que ela não seja olá neles, pelos méritos de Israel para o santo, bendito seja ele, e a impedem, e sobrecarregam suas asas com o pecado, ratá, de seus pecados. E Acham, mãe da multidão misturada, a aderência agarrada ao trono, onde está a Senhora, e não a deixa subir do exílio. E os méritos estão agarrados a ela para elevá-la, e permanece no ar como uma aderência que está suspensa no ar. E este é a coluna central. Assim, Acham Taului está no justo, Tzadik, que está agarrado entre o céu e a terra. Achatate é o lobo do fígado, sobrecarrega-a com os pecados, de sujeiras dos pecados de Israel, como o fígado sobrecarrega as borras, que são sangues, sobre as veias do coração. Assim, estes pecados sobrecarregam as asas da Shechiná, que são os mandamentos positivos, que se assemelham a asas de pomba. E os negativos, quando sobrecarregam os positivos, que é quando os pecados de Israel são mais numerosos que os méritos, disse na Torá, que é o corpo, em Daniel 8:12. E lançou a verdade por terra, e ela grita em Lamentações 1:14, o Senhor me entregou nas mãos daqueles contra os quais não posso resistir. Amós 5:2. Caiu, não tornará a levantar-se. E por isso os Tanaim e Amoraim instituíram orações em lugar de sacrifícios, para remover dela pecados e culpas. E por isso instituíram a oração da manhã, Shaharit, como o sacrifício da manhã, e a oração da tarde, Mincha, como o sacrifício da tarde, e a oração da noite, Arvit, como os membros e gorduras que eram consumidos toda a noite. E os 3 patriarcas, que instituíram as 3 orações, correspondendo à carruagem na qual estão ligados, como explicaram, os patriarcas são eles mesmos a carruagem, que são a face de leão à direita para os 4. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Rabi Ria abriu. E disse Isaque a Abraão seu pai, e disse, meu pai, e disse, eis-me aqui meu filho, e etc. E disse, 3 vezes de Isaque, e disse, de Abraão. Por que isto é assim? Mais 3 para a obra da criação, que foram os 3 de Isaque, e 1 de Abraão no 4, conforme está escrito, eis-me aqui meu filho, apertado, e justamente, eis-me aqui. E está escrito, haja luminares na expansão dos céus. Luminares, mearot, está faltando a letra Vav. E se disseres, e disse, são mais, mas eles estavam ocultos no pensamento, e estes se revelaram de dentro da escuridão.
E disse Isaque a Abraão, e está escrito em Gênesis 1:3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse meu pai, e está escrito: e disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E disse: eis o fogo. E disse Deus: ajuntem-se as águas. E disse: eis-me aqui. E disse Deus: haja luminares. Continua.